Imagine quanto que deu. Eu tenho a soma aqui, ó. Imagina quanto que deu. Vamos ver quem acerta. Valendo um devocional, hein? Ó, a Marcha do Amor. Aqui tem toneladas de amor. Toneladas de amor. A Marcha do Amor dessa Páscoa deu 5 toneladas, 189 quilos! Glória a Deus! 5 toneladas, 189 quilos! Amém. Igreja, estenda as suas mãos. Vamos orar agradecendo a Deus. Eu quero que você lembre, você não conhece todas as pessoas que ofertaram, mas eu quero que nesse momento você ore. Deus conhece todas elas, e quero que você abençoe essas pessoas. Quero que você ore declarando prosperidade sobre a vida delas. A Bíblia diz que o generoso prosperará. Senhor, nós consagramos ao Senhor cada quilo de alimento, cada grão de arroz, de feijão, Senhor, cada litro de leite, nós consagramos ao Senhor. Nós damos a Ti toda a honra e glória. Pedimos ao Senhor, Pai, que esteja abençoando esse alimento. Espírito Santo, assim como o Senhor proveu todo esse alimento, multiplicou esse alimento, Deus, de uma maneira sobrenatural, também nos guia e nos leva às pessoas que vão receber esse alimento, Pai. Espírito Santo, nós pedimos ao Senhor, usa as nossas vidas para a honra e glória do Teu nome. É o que nós te pedimos, nós te louvamos, em nome de Jesus. Amém, amém, glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Pode se sentar, meu querido. As crianças podem ir mergulhar. A criançada gostou de participar da Marcha do Amor, né? Quem que não gosta, né, meu querido? Generosidade faz bem para nós. Olha só que interessante. Nós somos generosos, nós doamos e nós somos abençoados por Deus. Quem está se sentindo abençoado de fazer parte disso? Então nós estamos se sentindo abençoados e Deus está nos abençoando mesmo. Glória a Deus por isso. Vou esperar as crianças subirem ali. Depois eu vou falar para você o seguinte, ó. No final do culto, não tenha pressa de ir embora. Venha, tira uma foto. Manda para as pessoas que você sabe que ajudou. Manda lá uma foto de gratidão para elas, né? Manda uma mensagem para elas agradecendo. Pode agradecer em nome de todos nós, né? Esse alimento aqui não é para um pequeno grupo, não é para uma igreja, é para uma cidade. Nós vamos abençoar uma cidade. Nós vamos abençoar a nossa cidade. Então nós não podemos deixar de agradecer a cada pessoa que no seu trabalho mobilizou, amigos, né? Agradecer a cada pessoa também que na internet foi tocado por Deus e nos abençoou. O pessoal da família 659 também, que nos abençoou bastante, né? O pessoal do devocional. O pessoal dos nossos mercados aqui, fizeram preços diferenciados para a gente comprar alimento, abriram as portas para a gente arrecadar alimento dentro do mercado. Então agradecer todos os mercados aí, ó. O Supermercado União, do seu Durvalino, Mercado Boniati, né? O Mercado Trento, né? Que abriram as portas onde a gente fez a arrecadação, né? E todos também os demais, Nard também que disponibilizou lá para a gente, né? Mas principalmente aqui, Boniati, o Trento, Mercado União, né, que abriram as portas mesmo ali, foi o tempo de bênção, foram muitos alimentos arrecadados. E os adolescentes, né? Sem os adolescentes aí, eu acho que nós não tínhamos conseguido. Não é verdade? As meninas ali, os meninos estavam se dedicando, ó, ralando para conseguir o alimento, né, para ter essa alegria, essa satisfação. Os irmãos também que colaboraram e ofertaram. E aí, queridos, eu quero já... Amanhã é feriado, né? Fiquei sabendo que amanhã é feriado. Olha só, amanhã é feriado. Quem está feliz que amanhã é feriado? Meu Deus, você é brasileiro profissional mesmo, né? Você é dos brasileiros profissionais. Todo mundo feliz que amanhã é feriado. Ó, amanhã, à noite, no horário das nossas células, 7h30 da noite, nós vamos fazer um mutirão para a gente montar as cestas básicas, tá?
Então você que queira participar desse momento, toda ajuda é bem-vinda. Então nós vamos amanhã organizar esses alimentos aqui e rapidamente nós queremos doá-los. Então a nossa estratégia de doação é o que Deus colocou no nosso coração. Nós não vamos fazer compromisso com nenhuma família de ajudar 2, 3, 4 meses em sequência. Não é esse o nosso compromisso. Nós vamos distribuir rapidamente esse alimento para o máximo de pessoas possíveis, tá? Máximo de pessoas possíveis. Vamos destinar cestas básicas também para cidades ao redor, para projetos, para coisas onde precisam, famílias onde precisam. Então, queridos, você tem conhecimento de alguém que está precisando? Nós queremos abençoar. Você mesmo pode levar esse alimento, abençoar essa pessoa no nome de Jesus, tá? Você pode falar assim, ó, Jesus está te abençoando. É Jesus que está provendo esse alimento para abençoar a sua vida. Amém? Glória a Deus. Eu quero saber quem que carregou o saco de feijão de 50 quilos aqui. Quem que foi o macho que carregou? Ah, Fábio, ó. Carregou aqui. Você usou os 2 braços ou não? Um só. Brincando, o Rodrigo trouxe o saco, né? Daí eu ajuda aqui, pastor. Depois ele me perguntou, pastor, quem carregou o saco de feijão? Eu falei, eu estava carregando um de fubá nesse braço, daí acabei tendo que pegar o de feijão aqui. Brincadeira, tá? Legal, brincadeira. Irmãos, vamos lá. Glória a Deus, né? Estou com sede aqui, ó. Toma uma água. Vamos abrir a Bíblia. Vamos abrir a Bíblia em Lucas. Estou emocionado aqui, eu estou tremendo igual vara verde. Lucas capítulo 24. Abre aí a palavra de Deus. Hoje é Páscoa. Você já deu Feliz Páscoa aí para o irmão do seu lado? Já deu Feliz Páscoa hoje? Ou deu muito Feliz Páscoa hoje? Já deu? Olha aí para as pessoas que estão pertinho de você. Dá um Feliz Páscoa para elas. Muito bem. Lucas capítulo 24, versículo 5 e versículo 6. Deixa eu só me organizar aqui. Lucas capítulo 24. Hoje nós estamos terminando uma série de mensagens que começamos há 2 domingos atrás, que era sobre tomar a nossa cruz. Tome a sua cruz, se chama a série. E hoje eu quero concluir ela. Mateus 24, versículos 5 e 6. Diz assim, ó. Esqueci de falar, meus irmãos, também a Max Fit, tá aí, ó, o Marcelo, abriu as portas lá da academia. Os irmãos que estavam fazendo dieta, né? O pessoal da dieta falou assim, ó, você que não está comendo arroz, carboidrato, doa tudo para a Marcha do Amor, né? Deu certo aí. Glória a Deus, né? Fizeram a campanha lá, deram uma cesta de chocolate, o pessoal colaborou, arrecadaram bastante alimentos também. Glória a Deus. Mateus 24, versículos 5 e 6, diz assim, ó. Amedrontadas, as mulheres baixaram o rosto para o chão e os homens lhe disseram, por que vocês estão procurando entre os mortos aquele que vive? Ele não está aqui, ressuscitou. Lembre-se do que ele lhes disse, quando ainda estava com vocês na Galileia. É necessário que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de homens pecadores, seja crucificado e ressuscite no 3º dia. Então se lembraram das palavras de Jesus. Feche os seus olhos um minuto, vamos orar? Pai, nós estamos aqui porque nós queremos lembrar das Tuas palavras, das promessas que o Senhor tem para nós, das palavras que o Senhor reservou ao nosso coração, de que o Senhor ministrou o nosso coração. Nós estamos aqui, Deus, para Te engrandecer e para Te exaltar, em nome de Jesus. Amém. Amor, vem cá um minutinho. Um minutinho. Vou contar um segredo para ela, só um minutinho. Te amo, tá?
A cruz e o túmulo estão vazios. Queridos, essa é a maior notícia para nós, né? A cruz e o túmulo de Jesus está vazio. Olha que bênção. Nós temos aí tantas religiões, cada pouco aparece uma religião, cada pouco aparece uma coisa nova, uma ideologia nova, uma filosofia nova. Tantos idealizadores e tantos líderes religiosos que marcaram a história, de repente naquela determinada religião. Você vai e você vai encontrar, se preservaram, vai encontrar de repente o túmulo daquela pessoa. Você vai encontrar os restos mortais daquela pessoa. Ano passado eu fui lá para o Egito, você vai lá, tem aquele monte de múmia. Aí eu entendi porque minha mãe me chamava de múmia. Eu entendi. Se alguém te chamar de múmia, é que você fica muito parado, entendeu? Aí aquele monte de múmia lá. Ó, aqui o rei e tal. Olha aqui o rei e tal, governou durante tantos anos, está lá. Morto. Não tem glória nenhuma, os ossos secos, aquele negócio de dar medo, de você ficar com medo de dormir de noite, está ali. Os restos mortais daquelas pessoas estão ali. Você pega as pessoas que mais foram admiradas, os que mais foram veneradas de repente, você vai encontrar os restos mortais dessa pessoa, se foi preservado. Mas você não vai encontrar os restos mortais de Jesus, porque Ele vive. Porque a cruz está vazia e o túmulo está vazio. Essa é a maior notícia que nós temos como cristãos. Nós não podemos esquecer disso. Nós não podemos esquecer disso, de que no domingo de Páscoa, quando as mulheres foram até o túmulo de Jesus, para terminar de preparar o corpo, olha só a situação, meu querido. Olha a situação que esse povo estava diante da fé deles. O líder deles, o nosso Senhor, tinha sido morto na cruz na sexta-feira. O judeu, ele tem o costume de não fazer trabalhos, esforço físico, após o pôr do sol da sexta-feira. Ele só vai voltar a ter alguma atividade física, alguma coisa de esforço, de trabalho, só no sábado, depois do pôr do sol. Então, quando Jesus morreu na cruz, o que eles puderam fazer era o seguinte: retirar o corpo, enrolar num pano e levar no sepulcro. Eles não puderam limpar o corpo de Jesus, não puderam preparar o corpo de Jesus. Sabe aquilo que muitas pessoas infelizmente passaram na pandemia, de às vezes perder um ente querido e não poder nem fazer o velório, não poder nem ter aquele momento de despedida, aquele momento de assimilar o que aconteceu, né? Eu sei que teve muitas pessoas que passaram por isso. Eu fiz vários velórios assim, de chegar e assim, ó, não ter um mínimo de respeito com aquele momento de dor. Então foi isso que aconteceu com Jesus. Todos estavam amedrontados, todos estavam tristes, todos estavam se sentindo destruídos naquele momento. E aí, no domingo pela manhã, aquelas duas mulheres, a mãe de Jesus e a Maria Madalena, foram até o sepulcro para poder trazer um pouco de dignidade para a morte de Jesus. Elas foram lá para limpar o corpo de Jesus. Eu tenho certeza que aqui várias pessoas talvez já passaram por isso, já tiveram uma situação como essa. Eu já passei uma situação só, foi assim, que foi uma situação que marcou minha vida, de ter que ajudar a preparar um corpo da mãe de uma pessoa que a gente conhecia, lá no hospital, lá em São Paulo. A gente rodou a madrugada inteira, infelizmente a mãe dela faleceu, e aí nós tivemos que preparar o corpo, ajudar a preparar o corpo lá no hospital. Não sei qual era a política daquele hospital, até hoje eu não entendo, mas eles não mexiam no corpo depois, tinha que ir lá alguém mexer, a filha era a única filha, ela não tinha mais ninguém por ela, e aí foi eu e a Márcia lá, colocar uma roupa naquele corpo daquela mãe, ajeitar aquela senhora, né? Você fica impressionado, isso aí impressiona a nossa vida, é uma coisa que marca a gente, porque você está lidando com um ser humano, não é verdade? Isso marca qualquer pessoa.
E essas mulheres estão indo lá no túmulo para isso. Já imaginou como estaria o coração dessa mãe, Maria, ter que lidar com o filho dela, já um homem formado? Imagina como que estava a cabeça delas indo para aquele cemitério. E aí de repente elas chegam lá, vê aquele túmulo arrombado, a pedra removida, não é um túmulo como a gente vê aqui, um túmulo diferente, feito na montanha, um buraco na montanha, fechado com uma pedra, lacrado com uma pedra, e de repente chegam lá, está aberto o túmulo, alguém sentado em cima da pedra, supostamente sentado em cima da pedra, né? Um anjo de Deus. Elas não reconheceram, acharam que era uma pessoa. E a palavra desse homem, que era um anjo de Deus, é dizendo assim: por que vocês estão procurando entre os mortos aquele que vive? Por que vocês estão procurando entre os mortos? Elas não entenderam o que ele disse. Ela não conseguiu entender. Ela não conseguiu perceber qual foi a razão daquela frase. Aquela frase que você não entende. O que essa pessoa está dizendo? E de repente ele começou a falar algumas coisas que fizeram elas lembrar das palavras de Jesus, de que Jesus havia dito que ele morreria e de que ao terceiro dia ele ressuscitaria. Queridos, o mundo pode mudar em apenas 3 dias. Um avivamento pode cobrir a terra em apenas alguns dias. Não há nada nessa terra que não possa ser transformado, ou salvo, ou restaurado, mesmo que seja em pouco tempo, como 3 dias. Em 3 dias a história da humanidade inteira mudou. Em 3 dias a história de derrota acabou. Em 3 dias aquela dor do luto acabou. Agora existe uma história de transformação para nós. Agora existe uma possibilidade. Agora existe salvação para nós. Se você está aqui hoje nessa igreja e você é um filho de Deus, é por causa desses 3 dias. Quando Jesus morreu na cruz, pagou o preço pelos nossos pecados, mas principalmente ao terceiro dia ele ressuscitou. Queridos, nós não temos, olha, isso aqui é um gesto simbólico, isso aqui que nós fizemos aqui é um gesto simbólico, tentando falar assim: Deus, nós queremos de alguma forma tentar expressar o que nós estamos sentindo com gratidão no nosso coração. Tentando expressar, eu sei que a gente tenta fazer algumas coisas para Deus, tenta demonstrar algumas coisas, expressar a nossa fé de alguma forma, tentando demonstrar esse amor, mas, meu querido, não há nessa terra o que a gente possa fazer para retribuir o que Jesus fez por nós. Não há no conhecimento do ser humano nada que a gente possa fazer para retribuir o que Deus fez por nós. Não há nada. Naquele momento, no coração daquelas mulheres, brotou a esperança. Quando nós nos encontramos com Jesus de verdade, dentro de nós brota a esperança. Algo reacende em nós. É uma pequena fagulha, mas que vira um grande fogo dentro do nosso coração, que transforma toda e qualquer situação. Agora, a cruz, que era um símbolo de morte, virou um símbolo de vida para nós. O túmulo, que é um lugar de desesperança, agora é um lugar que as pessoas vão lá em Israel, tem lá o túmulo de Jesus, elas tiram foto dizendo assim, ó. Já viu a foto dos pastores, o pessoal que vai lá assim, ó. Here is not here. Vou falar em inglês. It's not here, he's ours. Que ninguém que fala inglês me escute falar. Está lá. Ele não está aqui, ele ressuscitou. Isso é um recado lá, está escrito assim, ó. Ele não está aqui, ele ressuscitou. Você vai entrar lá, você vai tirar foto, você vai dar uma olhada, falar assim, eu acho que aqui era um túmulo. Mas Jesus não está lá, meu querido. Jesus ressuscitou. Jesus não está entre os mortos.
Jesus não está entre os mortos. Jesus está à destra de Deus. Ele é o Rei dos reis. A Bíblia diz que Ele é o Senhor dos senhores. A Bíblia diz que um dia todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Ele é o Senhor. Ele é o Senhor da nossa vida. Ele é o Senhor da cidade de Corbélia. Ele é o Senhor da nossa nação. Ele é o Senhor das nações. Nele está toda a esperança. Então, se você está sem esperança, se você está preocupado, não sou eu, é Deus quem está dizendo para você, por que você está buscando na desesperança, ou entre os mortos do Senhor? Você não encontrará aí, você encontrará olhando para o céu, porque é de lá que vem a tua esperança. Jesus está vivo, Ele não está morto. Ele não está mais pregado numa cruz, nós não lembramos mais dele ensanguentado, machucado, dolorido. Apesar que quando ele se apresenta para João lá em Apocalipse, João tem uma visão. João não vai para o céu, ele tem uma visão. Ele está tendo uma visão. Aleluia. Tudo bem, irmãos? É o portão lá em cima, fica tranquilo, está tudo bem. Que susto! Eu nessa maior emoção pregando aqui, os irmãos, o pessoal aqui, ó, tem que medir agora a pressão dos irmãos. E aí João tem uma visão, e Jesus se apresenta para ele como? Como que ele se faz conhecer de João? Ele mostra as mãos. Ele mostra os pés. Existem as marcas, as cicatrizes. É o diploma de Jesus. Está na mão dele o diploma dele aqui, ó. Você foi conquistado, João. Cássio, você foi conquistado por Jesus. Vocês aqui, cada irmão aqui, você foi conquistado por Jesus. Outro Cássio, você foi conquistado por Jesus. Vocês foram conquistados por Jesus. Eu fui conquistado por Jesus. Quem me conquistou, meu querido, não foi uma pessoa. Quem me conquistou não foi a igreja metodista. Quem me conquistou foi Jesus. Esses dias que têm passado, Deus tem me feito lembrar dos primeiros dias, quando eu me converti, quando eu entreguei minha vida para Jesus. Deus tem me feito lembrar dos primeiros momentos. Eu me lembro de um versículo que entrou no meu coração. Aquele que está em Cristo é uma nova criatura, as coisas velhas passaram, tudo se fez novo. Assim como Jesus ressuscitou e recebeu um corpo glorificado, querido, quando nós nos convertemos, quando você entrega a tua vida a Jesus, tudo se faz novo, mesmo você estando num lugar velho. Tudo começa a se fazer novo. Deus começa a transformar a nossa vida, Deus começa a transformar o nosso coração. A ressurreição não foi o final, a ressurreição, ela foi o início da nossa vida. Então, para um cristão, o que marca o início da nossa fé, meu querido, é quando você entende o poder da ressurreição. E o mesmo Espírito, o Espírito Santo, que ressuscitou Jesus dentre os mortos, Ele está aqui hoje, e Ele é capaz de tocar a sua vida e o seu coração. Ele é capaz de transformar a sua vida. Não há nada que seja impossível para Deus. Então o mesmo poder que ressuscitou Jesus dentre os mortos, está aqui nesse lugar de oração, está aqui nesse lugar de adoração. E esse Jesus, esse poder, está tocando a sua vida hoje. Se você abrir o seu coração para Ele, Ele também ressuscitará os sonhos que estavam mortos dentro do seu coração, os projetos que estavam mortos dentro do seu coração, aquilo que estava destruído na sua vida, vai voltar a viver, em nome de Jesus. Essa é a hora que você dá um glória a Deus. Meu Deus, eu estou me esforçando, meus irmãos, dá uma força aí. Você não está vendo que eu estou me esforçando?
Estou quase desidratando aqui, você não dá um glória a Deus. É o poder de Deus, meu querido. Você tem que lembrar disso. Você tem que lembrar disso, não quando você está sentado na beira do rio, sossegado, tomando lá um tererê. Você tem que lembrar disso quando a tempestade está vindo na sua vida. Você tem que lembrar disso como essas mulheres aqui que estavam no momento de luto, de dor, amedrontadas, sem esperança, elas recebem a palavra de esperança e elas se lembram das palavras do Senhor, assim como o Cássio testemunhou. Naquele momento de aperto, eu tenho que lembrar das promessas de Deus, eu tenho que trazê-las à existência. Essas palavras são para nós. Aqui vocês são Maria e Maria Madalena. É vocês que são os discípulos hoje de Jesus, que têm recebido essa mensagem de esperança. É vocês, não sou eu ou outra pessoa só, mas somos todos nós que estamos recebendo essa palavra de esperança. Então a Páscoa é isso. Eu sei que você coloca lá o coelhinho da Páscoa, sei que você vai lá naqueles coelhos magrão que estavam aí nos comércios, né? Aquele coelho, você fala assim, meu Deus, que dó desse coelho, né? Só tem cabeça, parece uma lombriga, cabeção assim, um corpinho mirradinho. Os caras olharam assim e falaram assim, será que não era o pastor, não? Se não era o pastor, era o Rodrigo, né? Tão magrão, antes tinha queda de braço lá no Motofest, os caras com os braços assim, ó, tipo do Norto, do Marcelo. Aí o Samuel falava assim, vai pai. Eu falei, filho, você não dá nada para os magrão assim, mas deixa nós pegar para fazer força, né, Rodrigo? Os magrão assim é treinado no cabo da enxada. Aqui não é whey não, aqui é cabo da enxada, ó. Vai pai, lá pro... Falei, filho, amanhã eu vou. Amanhã, filho, eu passo lá. Tá louco que eu vou lá? Você tá doido? Né? Depois me machuca, aí o que eu vou fazer da minha vida? Meu querido, a tua força não está na força do teu braço. A tua força está na presença de Deus. A tua força está no seu Deus que você serve. Então não importa a situação que você está, não importa a circunstância que a gente passa, não podemos esquecer disso. Eu sei que hoje você está na igreja, está sentadinho, está tudo beleza com você. Ó, todo mundo com cara de abençoado, ninguém tem problema aqui, ninguém está passando por dificuldade, né? Mas você deve conhecer alguém que está passando por uma situação difícil, que tem às vezes uma situação para enfrentar, um problema para resolver. Quem aqui conhece alguém que tem um boleto para pagar? Eu sei que vocês conhecem. Aqui não, o povo aqui é tudo próspero, abençoado. Tá tudo certo, tudo beleza. Nem precisa fazer conta. Está tudo tranquilo. Mas você tem que lembrar. O dia que a tempestade chegar lá dentro da tua casa, você tem que lembrar. O dia que as coisas, a situação começar a pesar sobre você, você tem que lembrar. E como cristãos, nós não podemos esquecer que nós estamos aqui nessa cidade, que nós estamos nesse lugar aqui como filhos de Deus, que nós pertencemos a Jesus, e que o Senhor, o nosso Deus, não está morto, nem pregado numa cruz, mas Ele vive. Quando a Maria e Maria Madalena chegou lá no túmulo, estava vazio, o anjo comendo pipoca, sossegado, esperando ela chegar. O que você está procurando entre os mortos? Aquele que vive? Meu querido, aquele túmulo vazio tinha um grito do céu. A morte já não tem domínio sobre vocês. A palavra diz o seguinte: onde está, ó morte, a tua vitória? Aquele momento que aquele túmulo estava vazio, a palavra profética estava se cumprindo. A morte já não tem domínio sobre vocês. Todos vocês, se Jesus não voltar antes, vão passar pela morte. Para alguns, para aqueles que não reconhecerem a Cristo como Senhor e Salvador, a morte será o começo de um grande sofrimento. Não é o fim não, é o começo de um grande sofrimento. Mas para você que entregou seu coração para Jesus, a morte nem é o teu fim.
A morte é só a passagem para a vida eterna. É por isso que a Páscoa para nós continua significando passagem. Continua significando passagem do quê? A passagem da morte para a vida. Diga comigo assim: eu estou vivo em Jesus. Nós estamos vivos em Jesus. Nós estamos vivos no Senhor. A cruz não é a nossa derrota, nem o túmulo vazio é a nossa derrota. E aí, por fim, a ressurreição, ela foi um marco para nós, de um chamado de Deus para nós. Um comissionamento, Zico. Deus te chamou. Deus te chamou. Deus te chamou. O Tebalde, né? Tebalde, passando ali, olhou para dentro da igreja. Se não tivesse olhado, mas ele olhou, me viu, eu falei assim, ó. Ele falou assim, precisa de ajuda? Eu falei, claro, vem cá, Tebalde. E ele veio. Eu fiz um chamado. Ele podia ter falado assim, não posso, agora eu não posso. Fiz um chamado e ele respondeu prontamente. Jesus hoje está fazendo um chamado. A ressurreição, ela é um chamado. Jesus disse assim para os discípulos dele, olha o que Jesus disse: assim como o Pai me enviou, eu também, assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. Então é um chamado que Jesus fez para você, Lucas. E você pode dizer sim ou não. Ele te dá a liberdade de responder. Ele te fez um chamado. Fez um chamado para cada um de vocês. E você pode dizer sim ou não. No meu coração, meu querido, eu disse sim. No meu coração eu falei, Senhor, eis-me aqui. Então a ressurreição para nós, ele também é um ponto de partida para o nosso chamado. Para nós cumprirmos o propósito de Deus nessa terra. Não só o que nós queremos, mas o que Deus deseja. Deus tem sonhos para vocês, tem planos para vocês. Tem plano para a tua família, para a tua casa, e você não pode esquecer disso. Jesus está chamando você. Meu querido, que privilégio receber o chamado de Jesus. Que privilégio receber o chamado de Jesus. Que privilégio nós termos a honra de poder servir a Ele de todo o nosso coração. Romanos capítulo 6, versículo 11 diz assim: considerem-se mortos para o pecado, mas vivos para Deus. A cruz, ela nos despedaçou. O túmulo, ele nos assustou. Mas o céu explodiu em glória quando Jesus ressuscitou. No dia da morte de Jesus, o inferno festejou. Houve um brado de vitória dentro do inferno. Eles acharam que tinham destruído a Jesus. Tanto que até a natureza manifestou a tristeza da morte de Jesus. Houve terremotos, a Bíblia fala que houve terremotos. O céu se fechou, escureceu, começou uma tempestade. Então a natureza manifestou a tristeza da morte do Salvador. Olha só que interessante. No dia em que Jesus ressuscitou, no domingo pela manhã, que Ele ressuscitou, os céus também festejaram. Os anjos de Deus estavam ali cantando, adorando, celebrando, Hosana ao Filho de Deus. Hosana ao Filho de Deus, glória a Deus nas alturas. E querido, nós estamos aqui também para festejar o que Jesus fez. Jesus não está morto, Ele está vivo. Quem dá a última palavra para a tua vida não é o inferno. Quem dá a última palavra para a tua vida é o céu. É Jesus. Então não sei qual que é a situação que você possa viver ou está vivendo, mas quem dá a última palavra não é o inferno. Quem dá a última palavra sobre as nossas vidas é Jesus. Jesus dá a última palavra para a minha vida. A última palavra vem do meu Salvador, do meu Senhor. Por isso que aqui, até que o Cássio falou, às vezes um médico chega para você e te desenganou. Falou, não tem mais o que fazer. Essa é a última palavra da medicina. Mas essa não é a última palavra de Deus. Essa não é a palavra de Deus. Nós cremos pela fé que viveremos milagres.
Talvez você recebeu uma palavra de maldição de alguém. Essa é a palavra, é a última palavra do inferno para você. Mas não é a última palavra da sua vida, porque a última palavra vem dos céus, de Deus. É as bênçãos de Deus sobre você. Hoje eu quero fazer uma dinâmica com vocês nesse momento de oração. Eu não sei se foi entregue para o pessoal. Está com a diaconia? Eu vou pedir para a diaconia me ajudar. Nós estamos com uns papeizinhos e umas canetas. Não vai ter para todo mundo, você escreve rapidinho e passa para o teu irmão. Vai entregando os papeizinhos. Pode ir entregando o bloquinho, eles vão rasgando e vão passando para o próximo. Eu quero que você pegue esse papelzinho. Se você tiver um papel aí, meu querido, pode usar o seu papel, tá? Se tiver um papelzinho aí, você usa a tua caneta, já agiliza. Eu quero que você escreva nesse papel. Você não precisa colocar teu nome, tá bom? O que eu vou fazer com esse papel? Nós vamos pegar isso que você escreveu, nós vamos colocar lá na sala de oração essa semana. Nós vamos colocar lá numa caixinha, num recipiente, nós vamos colocar lá. O que eu quero que você escreva aí? Quero te dar a liberdade de você escrever o que você quiser. Mas eu quero sugerir para você escrever aquilo que está morto na tua vida. Aquele sonho, aquele projeto de repente no teu coração está morto. Aquela situação ou circunstância que você não vê mais esperança. Aquela situação de repente que está te amedrontando. Aquela situação de repente que está gerando medo no seu coração. Queria que você escrevesse isso aí. Você escrevesse ali, não precisa colocar o teu nome, tá? Não precisa colocar o teu nome. Você vai dobrar o papelzinho. Nós vamos separar um local aqui. Pedir para providenciar lá um recipiente lá atrás. Pode pegar na cozinha lá para a gente. Um recipiente, qualquer recipiente, uma caixinha. Acho que está fechado ali, amor. Fechado. Uma caixinha, qualquer coisa, tá? Nós vamos juntar, depois a gente coloca dentro do envelope. A gente vai colocar num recipiente adequado lá na sala de oração. Isso, todos vão pegar, você vai escrever. Vou chamar o Ministério de Louvor para vir. Lá, já tem uma cestinha vindo aí. Ó. Eu vou chamar o Ministério de Louvor para vir aqui. Nós vamos cantar uma música de adoração a Deus. E nós vamos orar. E eu quero que você pegue aí esse papel que você escreveu. Isso é um ato de fé, meu querido. Tá? Você vai pegar esse papel, você vai colocar ele para o céu, assim, nós vamos ter um momento de oração. Você vai apresentar para Deus. Na hora que eu chamar você, você vai vir e vai colocar aqui no altar. Simbolicamente. Você está colocando esse sonho, ou esse projeto, ou esse medo, ou essa situação, você está colocando no altar. Você está apresentando para Deus. E é o próprio Deus quem cuida das nossas coisas. Hoje quem cuida da nossa vida é o Senhor. Amém, queridos? Quem está cuidando da nossa vida é o Senhor. Então não tenha medo. Eu não sei quem são as pessoas que Deus está falando hoje aqui. Mas o que eu tenho certeza é que Deus está falando com você. O que eu tenho certeza é que Deus está falando com você. Agora eu queria que você fizesse num ato de fé. Tá? Faça de todo o seu coração. Não tem nada místico nisso não, é um ato de fé. Você vai fazer de todo o seu coração para Deus. De repente você vai colocar o nome de alguém aí, que está precisando voltar a viver. Por exemplo, quando uma pessoa está presa nas drogas, ela precisa voltar a viver, porque ela está morta. Ela já não tem mais vida nela, ela está sendo destruída dia após dia. De repente você vai colocar aí um casamento, um relacionamento que está destruído. Querido, nós estamos diante do poder da ressurreição. O que eu não posso deixar de pregar é o Evangelho. E a boa notícia é que Jesus ressuscitou. E o Espírito Santo de Deus está aqui conosco. Nós estamos cumprindo uma missão que Ele nos deu. E nós não temos medo nenhum das tempestades que se levantam contra nós. Nós amamos a Jesus. E o Espírito Santo está hoje desafiando você a crer no impossível. Aquelas mulheres se depararam com um túmulo vazio. E elas estavam diante do impossível. Como assim? Ele não está mais aqui.
É o impossível. Queridos, Deus está nos colocando diante do impossível. Você está com um túmulo na mão, algo impossível aos teus olhos, mas nós vamos apresentar a Deus. Quantas coisas podem acontecer em apenas 3 dias? Quantas coisas podem acontecer apenas em 3 dias? A nossa sorte pode mudar de um dia para o outro. Toda a nossa história pode mudar de um dia para o outro. A história da humanidade mudou quando Jesus tomou das mãos do diabo a chave da morte, ressuscitou. A Bíblia fala que ele saiu da mansão dos mortos, ressuscitou. A Bíblia diz que ele venceu a morte, e a própria palavra faz uma chacota com a morte. Aonde está, ó morte, a tua vitória? Aonde está, ó morte, o teu aguilhão? Até aqui você venceu, mas a partir daqui, a morte não tem mais poder sobre nós. O pecado não tem mais domínio sobre a nossa vida. Agora quem está sobre o governo da nossa vida é Jesus. Fica de pé. Quem ainda não escreveu, escreva. Um ato de fé, queridos. Um ato de fé. Hoje é Páscoa. Tem muitos cristãos que esqueceram o que é a Páscoa. Aquela hora que caiu o portão lá, eu estava contando a história, acabei não terminando, me perdi. Mas até pastor hoje em dia vai mandar um Feliz Páscoa, manda lá a mensagenzinha com um coelhinho bonitinho, fofinho. Será? O que aconteceu? Aonde foi que você se perdeu? A Páscoa é Jesus. O mundo pode celebrar, você pode comer chocolate, pode comer o ovo do coelho, que ele nem bota ovo, não tem problema. Gostoso comer um chocolate, pode comer. O amor de Deus, ele é doce. Mas você, como um cristão, tem que lembrar que se você tem vida, se você tem esperança, a única fonte da tua esperança tem um nome, e o nome dele é... Levanta esse papel para os céus. Diga de novo, qual que é a fonte da tua esperança? A única fonte da nossa esperança é... Queridos, eu olho para esse alimento aqui e digo assim para o Senhor: Senhor, a única razão de nós fazermos tudo isso tem um nome: Jesus. Ele é a razão da nossa vida. É Ele quem nos deu a vida. Apresenta a Deus agora. Você que conhece o que você escreveu aí, apresenta a Deus. Nós vamos orar, apresentar ao Senhor. Deixa o Espírito Santo trabalhar na sua vida. O Espírito Santo de Deus está fazendo uma grande obra dentro do teu coração. Hoje eu vejo o Senhor aqui como aquele oleiro que Jeremias disse, que estava fazendo um vaso, e esse vaso se rachou, e ele destrói toda aquela massa, e ele começa de novo. Hoje eu estou vendo o Senhor fazendo vasos novos aqui. Obrigado, Espírito Santo. Toda a honra, toda a glória, Senhor, seja dada a Ti. Aqui estão, Senhor Deus, sonhos, projetos que estavam mortos. Aqui estão, Senhor Deus, pessoas que estão diante da morte. Aqui estão, Senhor Deus, situações que nos amedrontam. Aqui estão circunstâncias que geram medo dentro de nós. Nós entregamos tudo nas Suas mãos. O mesmo poder que ressuscitou a Jesus dos mortos está aqui nesse lugar. É o mesmo poder que está agora recolhendo esses pedidos.
e levando para o Pai, e um sopro de vida está vindo sobre todos nós, em nome de Jesus. Vamos louvar o Senhor. Enquanto isso, traga a Deus, coloque aqui nessa cestinha, apresenta ao Senhor. Venha com teu coração alegre, venha com teu coração feliz. Não, você não vai buscar entre os mortos.